Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos ler mais uma porção da palavra do Senhor hoje. Nós estamos no livro de Gênesis, no capítulo 14, e vamos ler do versículo 1 ao 16. Abra sua Bíblia comigo e vamos ler a palavra do Senhor. Nós temos por tema fé e ação. Nós vamos ver esse grande patriarca aí, né, que nós tanto estamos falando dele por esses dias, entrando em ação, né? E vamos ver o que acontece aqui. Abra sua Bíblia aí comigo, Gênesis 14. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, onde ficava o mar salgado. Durante 12 anos serviram Kedorlaomer, porém, no 13º, eles se rebelaram. Versículo 5. No 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele e derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Uzins em Ã, e os Emins em Savé Kiriataim, e os Oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. 7. De volta passaram em Mispate Quiecades e conquistaram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços. E os restantes fugiram para o monte 11. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos o seu mantimento, e se foram. 12. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. E é a primeira vez que aparece esse termo aí, né? De hebreu, usado para se referir a uma pessoa, né? E versículo 13. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. 14. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Bom, nós vimos lá no capítulo 13, né, que quando Abrão e Ló se separam, Abrão fala para ele olhar, né, e escolher o lugar para onde ele quer ir, né, e Abrão fala que, lá no versículo 13 e versículo 9, não está toda a terra aí diante de você, peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. E aí nós falamos, né, que Abrão tinha uma certa maturidade, né, porque ele permite que Ló escolha, ainda que Abrão tivesse ali a possibilidade de escolher primeiro. E Ló, não, falamos tanto de Jó, falei Jó, né? E Ló escolhe morar nesse lugar, né? E lá no texto fala, né? No versículo 13, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E no 11 fala, né? Então Ló escolheu para si uma campina do Jordão e assim se separaram. Então Ló decide morar nesse lugar. E aí acontece essa guerra e ele é levado cativo, né? E o capítulo 14 de Gênesis mostra Abrão não somente como um homem de fé, que é esse que a gente tanto conhece, né? Mas como um líder estratégico, corajoso e íntegro. Quando ele sabe o que está acontecendo, ele já coloca os homens ali a seu dispor para que fossem lutar e trouxessem Ló de volta, independente do que aconteceu. Então, Ló e Abrão se separam, porém, quando acontece ali alguma situação, Abrão corre para socorrer Ló. O capítulo 14, né, também, nos mostra um cenário repleto de reis, batalhas e aliança, mas o foco está em Deus. Lá no final nós vamos ver, né, ali mais pra frente um pouquinho, que Deus é o verdadeiro Senhor dessa história, né. Abrão já é um líder respeitado na região, então ele já tem aí ao seu dispor 318 homens, né, de confiança ali. Então quer dizer que ele já tem muita gente do lado dele, ele já virou ali um líder de confiança, respeitado, né, já tem muita gente perto dele, e ele já pode contar com muita gente. 318 homens para lutar é muita gente, né? Então pensando que ele saiu ali da sua casa com aquilo que ele tinha, muita gente foi, né, se juntando ali a Abrão provavelmente, e ele já tinha 318 pessoas só para essa situação. Então são muitos homens, né? Esse capítulo vai apresentar também o primeiro relato bíblico sobre o rei e sacerdote do Deus Altíssimo, que vai falar lá no versículo 18, que nós vamos ler amanhã. Vai falar sobre Melquisedeque, né, o rei de Salém, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Então vai aparecer aí essa primeira
menção também, né, de um rei que também era sacerdote. Após 12 anos de submissão, os reis decidem se rebelar, porém eles acabam derrotados. Os reis vencedores chegam até Sodoma, saqueiam a cidade e levam cativo Ló, que é o sobrinho de Abrão, com seus bens, como diz aí no versículo 12, né? Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então levaram tudo que ele tinha e ele, né? Lá, quando Abrão fica sabendo, né, ele reúne homens para sair em resgate de Ló. Então, imediatamente, quando ele soube, ele já foi, né? Abrão adota uma estratégia militar clássica, que é o ataque noturno e dividido. E ele surpreende os seus inimigos, lá no versículo 15. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu. E aí ele adota essa estratégia e sai como vitorioso, né? Essa tática demonstra a sabedoria prática do patriarca, unindo fé e planejamento. Então, por muitas vezes, né, nós vamos pensar sobre isso hoje, né? Por muitas vezes nós ficamos ali só naquele lugar de comodismo que é a oração, né? E a gente fica ali só na oração, só na oração. Abrão podia orar por Ló? Poderia. Deus poderia livrar Ló das mãos dos seus inimigos? Com certeza. Mas às vezes Deus também pede o nosso posicionamento. Às vezes não adianta só orar. Às vezes a gente precisa orar e agir. E nós estamos dispostos a isso? Nós estamos preparados para isso? Abrão usou uma estratégia aqui na qual ele saiu vitorioso porque ele era um homem que tinha possibilidades ali de pensar, né? De ser rápido, de ser estratégico. Será que nós temos nos esforçado para isso? É uma coisa para a gente pensar. Porque não adianta só orar, orar, orar. A nossa parte Deus não vai fazer por nós. Nós precisamos sim crer que Deus pode todas as coisas. Mas a nossa parte a gente também precisa fazer. Abraão podia ter só ajoelhado e orado a Deus. Mas ele resolve ir atrás e resolver aquilo que ele pode resolver, né? Ele não fica sentado esperando. Ele se posiciona e vai para a batalha, né? Porque aquilo que a gente pode, Deus não vai fazer em nosso lugar, né? Abrão, conhecido por ser um homem de fé, demonstra ação no momento necessário. Planejamento, organização, visão. Abrão é um homem de visão. Ele não ficou ali só na oração, sabe? Só naquela ladainha, orando a Deus, sentado, esperando, né? Deus fazer. Ele vai para cima e faz o que ele tem que fazer, né? No versículo 16... trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então, Abrão foi para cima e, obviamente, quando a gente age, Deus age em nosso favor também. A mão de Deus vai junto conosco, né? E nos guarda, nos livra. Então, a partir do momento que ele se coloca em ação e ele vai agir, Deus também faz a parte dele e o guarda. E ele sai vitorioso. E ele traz de volta o seu sobrinho, os seus bens, as mulheres e tudo que ele tinha, né? Porque quando a gente resolve fazer algo, Deus nos guarda também, né? Se for da vontade dele, claramente, né? Devemos orar e confiar no Senhor, mas pedir que Ele nos direcione nos momentos de agir, para que possamos fazer as coisas de forma correta, que glorifiquem o nome do Senhor, que nós possamos glorificar o Senhor em nossas ações. Aqui nós vamos ver amanhã, né? Abrão falando aqui sobre o Senhor, glorificando o nome do Senhor, né? Assim como Melquisedeque também, esse rei, né? Que também era sacerdote do Deus Altíssimo. As coisas que acontecem na nossa vida, as nossas atitudes, as nossas ações, têm que glorificar o nome do Senhor. Né? Se as nossas ações não estão glorificando o nome do Senhor, estamos fazendo tudo errado, né? A gente precisa pensar sobre isso. Pensar que devemos ser pessoas de fé, mas que também devemos agir nos momentos necessários. Abraão podia ter sentado e chorado. Ele também poderia ter se ajoelhado e orado. Mas ele percebeu que ele era um homem de visão. Ele percebeu que era necessário ele agir. Porque somente orar, somente chorar, somente ficar sentado não resolveria. Né? Porque ele sabia o Deus que guardava ele nas batalhas, então ele vai para a batalha, ele não tem medo da batalha. Que possamos aprender com essa história de Abrão, né? Esse grande homem de fé, mas estratégico, homem de visão, homem que não ali fica sentado, prostrado diante de uma situação difícil. Ele pensa, arruma uma estratégia rapidamente e age. E Deus dá vitória, porque é Deus que dá vitória. Deus que pode todas as coisas é que nos ajuda em nossas dificuldades, né? A gente age, a gente vai pra cima, mas é Deus que nos guarda, é Deus que nos ajuda. Que possamos aprender com esse grande homem de Deus a glorificar o nome do Senhor com as nossas ações, com as nossas atitudes. Que você tenha um dia, uma tarde, uma manhã muito abençoada pelo Senhor e que possamos aprender com esse grande homem de Deus a ter fé, mas também agir no momento necessário. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.